Bom, Manu entrou. Meninas, boa noite. Muito obrigada por terem tirado um tempinho aqui para a gente conversar. Talvez alguma de vocês já participaram na outra reunião que eu fiz alguns meses atrás, mas tem muita noiva nova. Então, eu dividi as reuniões hoje em noivas de assessoria total e noivas de assessoria parcial, tá? Comecei primeiro com vocês, que é assessoria total. Justamente porque eu sei que vocês têm um tempo mais corrido, é mais difícil de conciliar, e por isso que vocês optaram pela assessoria total. Então, eu tirei alguns tópicos aqui para a gente conversar um pouquinho, e eu quero começar apresentando o time oficialmente, né? Que algumas já sabem, que é a Karina, que ela também é cerimonialista aqui na empresa, e ela trabalha comigo aqui no escritório. Dá um oizinho aí, Ká. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Bom, e tem a Mari, né, que é a minha cunhada, e ela também é meu braço direito e esquerdo aqui, então ela que fica o horário integral aqui no escritório, de segunda a sexta, né, ela trabalha de manhã e de tarde, e ela é praticamente a minha secretária, ela que cuida de todas as minhas noivas e quem responde, solicita os orçamentos, tira as dúvidas para vocês. Então, ela é a pessoa mais importante aqui, não, né, desfazendo as outras, mas porque é ela quem me supre, porque eu quase não paro aqui no escritório. Então, é ela quem sempre está respondendo vocês. Dá um oizinho aí, Mari. Oi, gente, tudo bem? É eu que às vezes dou uma surtada e mando mensagem cobrando tarefa, cobrando um monte de coisa, mas é para ajudar vocês a ter um processo bem bacana e fazer a realização do sonho de vocês, que é, né, uma fase muito importante também, casamento. Bom, primeiro quero dizer que para nós é muito importante cada uma de vocês, cada sonho, não tem sonhos iguais, a gente não lida com quantidade. Então, por isso que a gente trabalha de uma forma humanizada, a gente quer que seja da melhor forma possível, mais intimista, que vocês realmente se conectem com o dia de vocês e que ele tenha a cara de vocês. Então, quando a gente fala em tarefas, porque a gente quer entender como vocês são, o que vocês gostam, o que faz sentido para vocês, o que não faz, né? Então, a primeira dica que eu queria dar aqui para vocês é sobre a plataforma. Quem ainda não baixou o aplicativo da Assessoria VIP, baixa o aplicativo, é Assessoria VIP, é um íconezinho azul, bem clarinho. Vai ser bem importante vocês terem ele no celular, porque ele manda notificação quando tem uma tarefa vencendo, ele manda uma notificação quando tem um pagamento para ser feito, quando algum fornecedor respondeu o orçamento que a gente vai solicitar, vocês vão receber uma notificação, o DDL DJ mandou um orçamento. Então, isso facilita muito para vocês, tá? Então, quem ainda não baixou, fica uma dica, porque às vezes deixa para ver no computador e na correria não acaba conseguindo olhar. Essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. E agora eu vou abrir aqui o aplicativo para mostrar para vocês algumas coisinhas, porque eu vejo que muita noiva tem dificuldade de até acessar o orçamento mesmo ou de olhar algumas coisas. Então, para ficar mais fácil, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, tá? Quem entrou agora é a Alana. A Alana iniciou com a gente, não fez um mês, né? A terceira pessoa do escritório tá difícil. A gente tá aí não forçando ela, mas torcendo para ela ficar. A Ana, que era antes dela, tava dando certo, mas no fim teve que sair. E agora a gente está treinando a Alana para ver se ela se adapta, se ela gosta, né? Ela fazia intercâmbio, então ela voltou para o Brasil e ela está se adaptando aqui novamente. Dá um oizinho aí, Alana. Oi, oi. Tá me ouvindo, Alana? Pessoal, estamos escutando? A Alana é nova, então queria que vocês também sabessem que ela está aqui na empresa, né? Ela trabalha só de manhã também e ela é quem lança comprovantes de pagamento, quem atualiza a plataforma de vocês. A Mari é quem orça, né? Para as minhas noivas. A Karina orça para as noivas dela. A Karina, ela
é a assessora de todos os casamentos dela. Então, ela faz todos os orçamentos, as negociações, é tudo com ela. Dos meus casais, é eu e a Mari. E a Alana auxilia eu e a Karina, tá? Então, mandou um comprovante de um pagamento, é a Alana que faz. Mandou alguma inspiração de decoração, é a Alana que vai anotar, tá? Bom, eu criei aqui um casamento fake, o meu casamento que já foi. Então, deixa eu compartilhar ele aqui para mostrar para vocês rapidinho. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Bom, meninas, primeiro de tudo, tá? O primeiro passo que eu queria comentar é sobre o orçamento que vocês querem gastar no total, o investimento, tá? Eu acho que tá aberto ali o teu áudio, Dani, vê se consegue fechar. Eu acho que é o da Dani, pelo menos. Não, acho que o meu tava fechadinho. Agora passou. Bom, então assim, quando vocês passam pra gente o valor total que vocês querem gastar no casamento, eu consigo mexer aqui na plataforma nos valores. Então, por exemplo, um casamento para 60 pessoas, casamento para 80 convidados, com 60 mil de investimento, com tudo que pode ter num casamento, fotografia pode investir até 3.600, filmagem até 3.000. Porém, aqui tem tudo o que vocês podem contratar, os serviços. Então, uma dica que eu dou, se vocês ainda não fizeram essa limpa, deem uma olhadinha aqui no ladinho, por exemplo, foto, filme, cobertura de stories, celebrante, padre ou pastor, decoração, alimentação, bebida, se vai ter bar de drinks. Passem pra gente aquilo que vocês não querem, porque, por exemplo, banda, não é todo casal que quer. Às vezes, entre 10 noivas, 2 contratam. Mas se a gente exclui esse serviço, você já tem 3.000 que vai distribuir entre os orçamentos. Eu não quero contratar um gerador, ou no lugar que eu fechei já tem um gerador, vocês já vão economizar mais 1.200. Então, tudo que a gente vai limpando que não faz sentido para vocês, é o que ajuda vocês a terem uma sobrinha em outros fornecedores, tá? Mas isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, às vezes eu recebo algumas solicitações assim, que a Mari passa para mim, ou até a Karina, às vezes ela conversa, né? A noiva, ela quer uma decoração barata. Decoração, gente, tá... Uma decoração, assim, boa, considera aí de 10.000 para cima, tá? Completa, com tudo certo, com bastante flores, flor natural. Eu não quero flor natural, eu quero flor permanente. Vai diminuir um pouco. Eu não quero tantas flores, eu quero mais vasinhos, composto, com água e alguns anjinhos. Vai diminuir um pouco mais. Mas uma decoração, se for menos que uns 10.000, aí vocês analisem bem para ver se não está faltando nada, tá? E a gente até tem sugerido aqui pela empresa de fazer a reunião com a decoração. Porque às vezes vocês mandavam uma foto inspiração, mas o que vocês focavam, por exemplo, os tons das flores, o decorador focava nos móveis. Então, numa foto tem muita coisa que pode ser ilustrada, assim. Então, quando faz a reunião, isso facilita muito. Eu sei que o tempo de vocês, às vezes, é corrido, mas principalmente decoração era um ponto bem importante para aquelas que não fecharam, tá? Bom, depois do valor definido, a gente vai começar a solicitar os orçamentos para vocês. Então, sempre que vocês olharem aqui, esse é um orçamento que eu coloquei só para vocês verem, né? Sempre que tiver nessa bolinha vermelha, é que a gente está sugerindo. Então, sempre que vocês quiserem ir olhando tudo que a gente já sugeriu para vocês, cliquem na bolinha. Bianca Agüero, né? Vocês conseguem olhar aqui. Dá para olhar o Instagram, abrir as redes sociais. Então, assim, gostei dessa empresa, não. Vocês conseguem clicar e já dar uma olhadinha no trabalho deles. Isso facilita também para a gente conhecer a identidade de vocês. Então, assim, olha quantas empresas tem aqui. Às vezes, vocês vão se identificar com 3, mas não quer dizer que a gente só trabalhe com essas empresas. Nossa, tem muitas.
mas a gente coloca aquelas que a gente mais trabalha. E juntos a gente vai vendo aquilo que faz mais sentido para vocês. Então, por exemplo, vocês informaram lá para a gente no grupo, olha, dei uma olhadinha aqui nas empresas de filmagem, gostei da Bianca, gostei do Kaique e do Ita Filmes. A gente vai solicitar o orçamento. Quando a gente solicita, ele vem para essa bolinha amarelinha aqui, tá? E quando o fornecedor responde vocês, ele pula para essa bolinha azul, que daí é onde vocês vão receber a notificação de que o fornecedor respondeu. Aí aqui entra um ponto bem importante também que eu queria comentar. Eu, Priscila, fico apavorada quando eu não consigo responder todas as mensagens. Por isso que eu tenho a Mariane, por isso que eu tenho a Karina e por isso que eu tenho a Alana. Porque eu falo para elas, gente, tentem responder o máximo de mensagem possível, mas eu não quero que elas respondam no automático. Eu quero que elas abram lá o sistema, vá no casamento de vocês, ela vai ver o que vocês estão perguntando, eles vão responder e vão anotar aqui no sistema as informações importantes do casamento de vocês. Por isso que às vezes até demora um pouquinho, porque assim, tudo que a gente conversa durante o processo da organização do casamento são detalhes que no dia a gente precisa conferir. Então, por isso que elas vão anotando tudo. E por isso que às vezes elas são chatas e perguntam de novo, e de novo, e de novo. Porque tem coisas que não pode passar, tá? Porque no dia vai fazer a diferença. Então, essa nossa comunicação, ela vai ser muito importante, tá? Vou dar umas dicas aqui para vocês. Quando a gente vem aqui para... Vamos pensar no bar de drinks. Quais são os sabores que vocês escolheram? Quantas horas foi contratado o bar? Em que momento que esse bar de drinks vai iniciar? De quem que é a responsabilidade do gelo? Se tem que pegar do local ou se tem que levar de fora? Quem que leva as taças ou as canecas? Se isso vem incluso no bar de drinks ou tem que contratar à parte? Se tem que pagar uma taxa de rolha para o local para ir esse bar de drinks ou se pode levar o bar de drinks sem custo? Então, tem muito detalhezinho, não é só contratar o bartender. E por isso que às vezes elas vão fazer várias perguntas para vocês, tá? E tudo isso a gente só vai descobrir quando? Lá no dia do casamento. Que daí a Priscila vai ter que resolver, tanto eu quanto a Karina, e deixar, já que você chega no dia, poxa, as canecas. As canecas não é com a gente. Então, a gente cuida muito no orçamento já, para ver se está tudo incluso. E não existe pergunta boba. Às vezes, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a gente, usa o nosso grupo de comunicação justamente para tirar essas dúvidas que possam surgir. Talvez vocês não façam nem ideia da metade das coisas que tem, e a gente está aqui para resolver. Mas, se surgir dúvidas, pergunte, tá? Bom, então, a gente solicitou o orçamento, vocês analisaram aqui nessa bolinha azul, que inclusive, para vocês analisarem o orçamento, eu vou jogar um aqui para baixo, é sempre aqui no chat, aqui vai estar a resposta do fornecedor, e se vocês quiserem falar com o fornecedor, vocês podem escrever aqui também e enviar, então eles vão receber uma mensagem de vocês, ou geralmente quando é um arquivo, eles colocam aqui no anexo, mas sempre é nesses dois campos que vocês vão receber os orçamentos, ou no chat ou no anexo. E a gente tenta sempre fazer as perguntas que vocês fazem para a gente, para o fornecedor, aqui dentro do chat. Porque daí a conversa ela fica salva no sistema de vocês. E vocês conseguem saber tudo que a gente pergunta para eles. Então, isso é meio que um histórico com cada fornecedor, tá? Só para vocês poderem saber. Aí vocês analisaram e decidiram qual é o fornecedor que vocês gostaram. A gente vai excluir todo esse histórico e vai ficar na bolinha verde só o que vocês contrataram, tá? O restante a gente apaga para deixar sempre tudo limpinho. Aí vamos supor que vocês não querem cobertura de stories. A gente geralmente exclui todo esse pessoal aqui e deixa aqui nesse izinho, que é o resumo do serviço, uma observação, tipo, não tem interesse. E salva. Ali vai dizer sempre a data e quem que colocou a observação. Mas aí a gente não exclui 100%, porque às vezes depois, ele queria cobertura de stories ou não? Então, para a gente ter esse histórico, a gente só tira esses fornecedores aqui e deixa essa observação no izinho. A mesma coisa é o resumo das contratações. Tudo que vocês fecham, a gente coloca o resumo aqui no i.
Então, a fotografia, são 6 horas de cobertura, ganhou um álbum, tem pré-wedding, tudo que é esse resumo vai estar aqui no izinho, que vocês também conseguem acessar, tá? Então, isso facilita. Eu quero relembrar o que eu fechei de fotografia mesmo. Dá uma olhadinha aqui no izinho que vocês vão conseguir ver. Ok. Meu Deus, peraí que tem um monte de gente para aceitar aqui. Foi. Bom, deixa eu ver um próximo passo aqui para vocês. Contratos e pagamentos. Eu preciso muito que vocês sempre compartilhem com a gente os contratos assinados por ambos, tanto por vocês quanto os fornecedores. Essa é a garantia que a gente tem do contrato de vocês. Às vezes não adianta o fornecedor assinar e vocês não, ou vice-versa. Porque no dia, se a gente precisar conferir alguma coisa, ele tem que estar assinado. E por que a gente pede os contratos para vocês? Porque é importante mencionar isso lá no nosso sistema, bem como colocar os pagamentos. Porque na semana do casamento, a gente vai mandar para vocês uma listagem dos pagamentos para fazer na semana, que geralmente vocês fazem a entrada e o saldo deixa para acertar ali perto do casamento. Então, é por ali que a gente vai organizar o financeiro de vocês, tá? Então, quando a gente vem aqui no sistema, eu vou colocar aqui o meu aqui, só para mostrar para vocês, quer ver? Vou botar aqui que o Vida 2 está contratado, vou jogar lá só para a gente brincar aqui, 6 mil. Aí eu vou gerar uma parcela aqui. Ó, ele vai perguntar quando que é o primeiro vencimento e quando que é o segundo. Então, a entrada foi para hoje e o saldo é para daqui 1 ano. Sei lá, vou jogar aqui. Quando vocês vêm aqui nos pagamentos, ó, em acessar pagamentos, ele vai separar pelos meses para vocês. Então, em novembro, o que vocês têm para acertar em novembro? Em dezembro de 2026, o que vocês têm para acertar? Ele organiza por meses e com a data dos vencimentos, o fornecedor e o valor que vocês têm aberto. Então, isso é muito bom, tá? Mas a gente só vai conseguir colocar isso aqui se vocês sempre passarem tudo pra gente, tá bom? Vamos olhar aqui. A questão das tarefas que eu anotei aqui. Quando vocês vêm aqui nas tarefas, o que significa essas tarefas, tá? É a nossa comunicação. Porque às vezes vocês estão ali conversando com o noivo sobre tudo que vocês querem, como vocês desejam, mas a gente não está participando 100% dessa comunicação. Então, tem coisas que a gente vai perguntar para vocês, que é justamente para a gente saber como que vai funcionar. E no dia isso vai fazer diferença. Aí, eu tinha deixado para algumas noivas, para elas mesmo atualizarem as coisas. Então, elas vinham aqui e colocavam como finalizado. Porém, o risco de alguma coisa passar e para a gente ser importante é muito grande. Então, eu deixei bloqueado para vocês não atualizarem nem os pagamentos e nem as tarefas. Por quê? Para a gente ter a comunicação no nosso grupo e eu conseguir lançar todos os comprovantes do que vocês pagam e sempre a gente atualizar por aqui as tarefas, porque se a gente tiver que perguntar alguma coisa, a gente anota a observação, tá? Aí eu coloquei aqui sobre aguardar uns 3 dias úteis, né, para os fornecedores responderem. Por quê? Porque tem fornecedor que demora para responder, tá, gente? Deixa eu aceitar aqui. A gente, por mais que tente aqui ser rápida, né, dar conta de responder vocês, de dar o maior suporte rápido possível, tem fornecedor que, não sei, eles demoram. Então, assim, vocês vão ver que a gente pediu o orçamento quando a bolinha estiver lá no... Deixa eu até confirmar a cor aqui. No azul, né? Deixa eu ver aqui. Toda vez que estiver lá no laranja é porque a gente solicitou o orçamento. O azul é quando eles responderam. Porém, né? Às vezes eles recebem a nossa notificação e, não sei, não respondem. Então, pode acontecer? Pode. Às vezes está o histórico lá, daí vocês cobram a gente. O que a gente faz? Oi, algum retorno desse orçamento aqui? Desculpa, já vou fazer.
Às vezes faz, às vezes nunca mais faz, eu não sei por quê. Aí, quando eles estão a fim de responder, eles respondem. Porém, todos que a gente coloca ali são muito bons, tá? Tivemos aí recentemente uma empresa que deu problema, né? Eu sempre falo que a gente nunca pode colocar a mão no fogo 100% por um fornecedor, né? Mas que sempre todos que vêm trabalhando certinho, a gente sempre vai dar um feedback para vocês. E quando vocês perguntam sobre algum que a gente já teve problema ou que a gente sabe que já teve com outra empresa de cerimonial, a gente vai avisar também, tá? Mas tem coisas que podem desandar no meio do caminho. Isso foi o que aconteceu recentemente com uma empresa e a gente está aí agora até se incomodando ainda com ela, tá? Pode falar, Cara. Sobre os fornecedores ali, né, que a Pri comentou, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, né, que geralmente tem alguns fornecedores que quinta e sexta eles estão em operação de montagem dos eventos. Então, a dificuldade deles responder a gente é um pouco maior. Então, quinta e sexta eles estão em montagem, segunda eles estão desmontando sobre o evento de final de semana. Então, essa é a maior dificuldade também da gente nesses 3 dias aí. Então, o resto da semana, terça, quarta e quinta, é melhor para a gente conseguir conversar com eles e ter o retorno deles também, tá bom? Aí só para vocês entenderem. E mais um detalhezinho ali que a Pri comentou sobre as tarefas, que sempre que vocês achassem, lembrou de alguma coisa e não está escrito a tarefa ali, e vocês quiserem que a gente adicione essa tarefa também, a gente consegue. Por exemplo, é algo que vocês querem lembrar lá da semana, na semana do casamento de vocês, vocês querem definir um detalhe. Será que vocês conseguem criar essa tarefa para mim lembrar? Porque vocês vão receber essa notificação também na semana. Então, a gente consegue também fazer essa parte da tarefa para estar lembrando vocês também. Às vezes é um detalhezinho importante que vocês querem lembrar na semana. E isso faz bastante sentido para vocês daí, tá bom? Bem colocado, Ká. Porque assim, às vezes eu tenho que pegar o sapato. Vou pegar algum acessório em algum lugar. Às vezes a gente pergunta prova de vestido, enfim, tudo que vocês quiserem a gente consegue jogar lá. Então, quanto mais a gente puder facilitar, é só passar para a gente lá no grupo que a gente está ali para isso, tá? Sobre as confirmações de convidados. A gente tinha uma plataforma, né, para quem é uma noiva de mais antiga, né, que era a ME. A gente mudou para assessoria VIP, que é uma plataforma muito melhor, ela é mais complexa, ela tem mais detalhes. A gente sofreu, então peço desculpas aí que no meio do caminho a gente também aprendeu algumas coisas e agora a gente está mais apta para trabalhar com ela também. E a gente viu que eles tinham uma confirmação que era automática. A gente pensou, nossa, vai facilitar a nossa vida, né? Vamos para essa confirmação automática. Só que é uma confirmação que a assessoria, a gente programava lá as datas e o próprio sistema disparava essa mensagem para o convidado de vocês. E aí a gente achou muito ruim, porque ela não era algo humanizada, que é o que eu prezo muito aqui dentro, né? Que é a gente poder ter o contato com o convidado, poder tirar uma dúvida dele, qual é a cor das madrinhas? Enfim, quero dar um presente físico, eu posso, não posso? Às vezes pergunta do Pix. E aí a gente não tinha mais esse contato com os convidados de vocês. E a gente decidiu tirar isso. Então, a Alana é quem cuida dessa parte de confirmações. A gente vai permanecer com os 3 disparos manualmente, tá? Ela sempre vai mandar uma mensagem para vocês no grupo para confirmar se a mensagem está ok antes dela ser enviada. Então, por exemplo, ela mandou hoje. Daqui uma semana, ela vai entrar no sistema e ver quais os convidados que não responderam. Ela vai mandar uma outra mensagem confirmando, né, a presença. Na outra semana, ainda tem gente que não respondeu. É a 3ª vez que ela vai entrar em contato e ainda tem gente pendente. Ela vai confirmar novamente. Se nessa 3ª mensagem que ela mandar, os convidados não responderem, aí ela vai passar para vocês. Olha, casal, finalizei as 3, né, comunicações ali com o convidado, porém a Priscila, o Bruno, a Karina, a Mariane não responderam. Aí a gente pede que vocês perguntem para o convidado de vocês, né? E aí, vai ou não vai, né? E aí passa para a gente finalizar essas confirmações. Aí, dentro disso, eu queria falar da importância que é a confirmação, tá? Antes de vocês enviarem os convites, entregar, e a gente puder iniciar
a nossa visita técnica que a gente faz no local com o decorador, geralmente é 30 dias antes do casamento. É legal já ter aí ou o número final ou parcialmente final, porque ele vai perguntar como é que tá as confirmações, quantos lugares nós vamos montar no salão. Então a gente vai estar lá com o decorador para definir o layout de vocês, e o bacana é já ter uma base de quantas mesas a gente vai montar, com quantos lugares, porque vocês ainda têm que fazer a divisão das mesas. Então, não adianta a gente ir até lá, fazer a visita técnica e depois pensar em como vai ser o layout. Então, o legal da confirmação é isso, é adiantar ela para que até 30 dias antes do casamento vocês tenham já um número final ali confirmado para definir. Porque a definição da mesa é o que vai ajudar vocês no dia do casamento. Ah, na mesa 1 eu quero esses convidados, na mesa 2 eu quero esse, na mesa 3 eu quero aquele. E tem gente que ainda tem dúvidas sobre a mesa marcada. O que eu digo? Antes de eu ser noiva, eu falava, meu Deus, que coisa mais chata ficar dividindo essas pessoas na mesa, né? Aí, quando eu fui noiva, eu comecei a perceber que é legal quando você divide, porque tu sabe quem fala com quem, né? E principalmente quem casa em lugar aberto, que dá para passear, as pessoas, quando finaliza a cerimônia, elas não vão direto pro salão. Elas vão bater foto, elas vão conhecer o espaço. E quem chega primeiro dentro do salão, pega as primeiras mesas. Aí quem chega depois é obrigado a se adaptar nos lugares que tem. Então, por exemplo, uma família é com 5 pessoas, mas eu não consigo mais 5 lugares numa mesa. Tem 2 numa mesa aqui, tem 2 lugares na outra, e eu sou obrigada a dividir a família, e daí fica um pouco desconfortável, tá? Então, a divisão da mesa é justamente para isso, porque vocês vão colocar quem senta com quem, vão dividir exatamente as pessoas e vai facilitar. E, inclusive, na mensagem que a Alana manda na semana do casamento, ela já informa para o convidado qual é o número da mesa dele. Então, ele já vai para o casamento sabendo qual é a mesa dele. Então, isso é ótimo. E é bacana lembrar de vocês não esquecerem das crianças. Porque, assim, mas é uma criança que paga meia refeição. Ou que tem, sei lá, 4 anos e não paga a refeição. Eu entendo, porém ele vai contar lugar. Daí o que acontece? A mesa é com 8 lugares. Até esse final de semana a gente teve esse caso. Era 8 adultos e tinha 3 crianças. Na verdade, a mesa precisava de 11 cadeiras e tinha só 8. Como é que eu ia enfiar as 3 crianças na mesa? A gente teve que tirar todo o suplá para caber mais pratos, porque elas comiam sozinhas, né? Então, tem algumas coisas que elas funcionam para o buffet, que é ali o pagamento, né? Quem paga, quem não paga. Mas é bom vocês colocarem lugares para essas crianças também, tá? Isso é bem importante. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vocês estão muito quietas. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Eu tô nervosa aqui, vocês estão muito quietas. Vontade de botar uma musiquinha aqui para dar uma... Ô, Pri, deixa eu interromper de novo sobre a lista de convidados até, né? Deixa eu conversar com elas, já que elas estão muito quietas. Essa é uma tarefinha que eu já gosto de comentar, né? Para elas estarem preenchendo, porque leva um tempinho para preencher. Então, quem não começou já pode iniciar a lista de convidados. Às vezes tem, eu acho que é a Fabiane que tem uma segunda lista, né, Fabi? Então... De repente, vocês querem criar essa segunda lista, mas querem saber se aquele outro pessoal ainda vai confirmar, só não colocar o WhatsApp, tá? Deixa sem o WhatsApp. E conforme aqueles que não vão, daí você vai adicionando e sempre lembre de nos avisar. Tantas pessoas, eu coloquei o WhatsApp, pode mandar as confirmações, que agora aqueles que não foram, que não falaram que não vão, agora vão. Então, a gente consegue se organizar dessa forma também. Mas lembre sempre de colocar todos os dados. Não sei se a Pri consegue abrir ali pra gente, para como cadastrar. Isso. É uma coisa que eu estava olhando, eu tô aqui na reunião, abri a plataforma e fui revisando o que está pendente. Legal isso. Aí eu estava olhando justamente a lista de convidados, porque a primeira leva, né, a lista A, eu importei a planilha, eu exportei no Excel, preenchi e importei. Para essa lista complementar,
eu posso importar só esses novos ou eu tenho que apagar tudo e importar todos de novo? Boa pergunta. Então, é legal porque assim, a gente está aprendendo a mexer com essa plataforma também, né? Então, Sim. a Alana já anota aí essa pergunta da Fabi para amanhã a gente perguntar para o suporte. Que a gente tem um suporte que responde bem rapidinho em horário comercial. E a gente vai perguntar sobre isso e vai dar um retorno para vocês lá no grupo das noivas daí. Combinado. A Alana vai passar para vocês, tá? Porque se precisa, eu vi que dá para exportar o Excel dos convidados que já estão ali na plataforma. Daí, se preciso for, exporta tudo, preenche com os novos e importa tudo de novo. Meu receio foi só subir uma lista complementar só dos novos e apagar o que estava. Perfeito. E aparece essa abinha ali de adicionar convites, se caso não der certo. Eu vi que sim. Só que importar no Excel é tão mais fácil. Talvez é porque os outros que você já colocou, ele aparece nessa importação. Sim. Mas amanhã a gente consegue te responder melhor esse detalhe. Combinado. Acho que a Gia... Pode falar, cara. Mas daí vocês sempre lembrem que vocês vão ver ali, a Pri vai abrir para vocês. Sempre coloca o nome do convite, de quem vai. Sempre tenta colocar as informações. Isso, Pri. Ali o nome do convite, né? E adiciona. A Pri pode explicar melhor, vai, Pri, vai encaminhando aí. Eu vou tirar a dúvida da Giane. Acho que a Giane levantou a mão ali, né, Giane? Oi. Sim. Então, eu queria perguntar, tem alguns convidados, por exemplo, que eu quero colocar acompanhante, mas eu não tenho o nome dessa pessoa que vai ser o acompanhante ainda. Como é que eu posso deixar nomeado tanto na plataforma quanto no nome do convite para não ficar estranho, tipo, fulano de tal e acompanhante? Vamos lá, já vou responder as duas, a Karina e você aqui então, tá? Vou criar aqui um convite. Então, eu vou convidar a família da Priscila para ir no casamento. Eu vou colocar aqui, Priscila e família, tu pode colocar, ou Priscila e acompanhante. Eu acho que família fica, né, mais tranquilo. O telefone, então, sempre com o DDD, tá? 47991898486. Dá para dividir aqui, se vocês querem, os grupos, tá? Eu geralmente coloco todos juntos. E aqui vocês podem botar uma observação, tipo, é família da noiva. É família do noivo. Tem um cadeirante. Gente, cadeirante é muito importante a gente saber, tá? Porque tem que ter o acesso, o espaço para ele tem que ser maior na mesa, então isso é bacana vocês cuidar também. E aí aqui você vai adicionar o convidado. Então, por exemplo, tu tem que colocar a Priscila, então feminino, paga uma refeição inteira, e aqui tu vai salvar. Se depois, né, que todo mundo terminou de colocar ali quem vai e quem não vai, dá para editar por aqui, tá? Vocês conseguem olhar a mesa marcada, mas eu acho mais fácil de uma outra forma que eu vou explicar lá para vocês. O Pri, põe a faixa etária ali também, adulto, criança. Senão, eu vou colocar, eu vou ter exatamente aqui todos, criança, o Bruno. O Bruno é um adulto, né? Masculino. Aí tem a Eloá. A Eloá tem 2 anos. Ela não paga a refeição, certo? Então, ela é gratuito. Feminino. Salvou. Aí a Natália tem 9. A Natália já paga metade da refeição. Feminino. Salvou. Não é uma regra para todos os restaurantes, mas é o mais comum, tá? Isso a gente pode sempre confirmar com cada empresa de buffet, mas geralmente de 0 a 5 não paga, de 6 a 10 anos, mais ou menos, paga a metade do valor do cardápio, e de 11 anos para cima já paga um buffet como adulto. Então, se é uma criança que tem 11, 12 anos, já bota como adulto. Nem coloca como criança ali, já deixa adulto. Porque quando vocês finalizarem aqui, ó, deixa eu já mostrar aqui para vocês, ó, 2 inteiros, um que paga metade e um que é gratuito. Já tá prontinho para a gente passar isso pro buffet, tá? Aqui o pessoal tá como pendente, tá no azul, né? Mas quando vir aqui nos confirmados, ele vai atualizar exatamente aqui. Então, isso facilita bastante, tá? Aí, vamos supor que tu quer colocar um outro convite. Eu vou botar aqui. Mariane e acompanhante. Aí,
a mesma coisa. Colocou lá o 47, o telefone. Oh, meu Deus. Aqui. Adicionar o convidado. Bota a Mariane e coloca acompanhante. Pronto. Salvou. É isso. Aí vamos dizer que a gente já fez as confirmações, a gente já tem as pessoas que vão vir no casamento. E conforme eles respondem, atualiza sozinho aqui o sistema, tá? Então, a gente já fez a confirmação, já finalizou, e agora a gente tem que organizar o mapeamento de mesa. Então, a gente vem aqui no mapeamento e a gente vai adicionar uma nova mesa. Daí vai perguntar qual é o nome da mesa ou qual é o número. Que tem pessoas que colocam por número, mesa 1, 2, 3, 4, ou mesa amor, felicidade, paixão, gratidão, tá? Então, vamos botar aqui a mesa 1. E aí você vai dizer quantos lugares tem nessa mesa. Então, aqui, se vocês têm dúvidas, sempre pergunta pra gente. Meninas, confirma qual que é o número de lugares lá do nosso local. Em média, na maioria, é 8 lugares, tá? Que fica super confortável. Mas pode ser que casamentos mudem isso. Mas em média, geralmente é 8 lugares. E aqui tu pode colocar se é a mesa da família da noiva, ou do noivo, ou se é padrinhos, ou se é amigos. E aqui, quando vocês clicam em adicionar convidado, ele já puxa os convites das pessoas que confirmaram. Se a pessoa não confirmou, ela não vai aparecer aqui. Então, eu vou escolher aqui a família da Priscila e da Mariane e vou salvar. Ó, de 8 lugares, já preencheu 6 e tem 2 lugares sobrando. Aí, aqui, vocês podem continuar adicionando as novas mesas, tá? Então, é assim que vocês vão sempre fazer as marcações. Daí, aqui sempre vai deixar já organizado e a gente vai imprimir isso aqui para conferir no dia do casamento. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Gi. Tudo certo, Pri? É? Aqui eu vi que tem uma mãozinha erguida. Então, tá. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Pri, deixa eu tirar uma dúvida. Tava pegando a metade do caminho. Ali, quando a gente adiciona o convidado, por exemplo, que nem a gente deu o exemplo de família, vamos supor, Priscila e família. A mensagem vai só pro número que eu colocar ali, né? Tipo assim, não vai para, por exemplo, coloquei a minha mãe, vai pro meu pai, vai para, sei lá, vai só para quem eu colocar o número ali, no caso. Só para esse número aqui, que ele pede o número só de uma pessoa. Que é o nome do convite, que no caso o nome do convite é Priscila, então eu botei o telefone da Priscila. Então, quem vai receber a mensagem é a Priscila, porém, vai um link, que é onde ela clica e aparece o nome de todos os acompanhantes da Priscila. Então, ela vai ter que dizer sim ou não para cada um. Por exemplo, eu quero que vá eu e o Bruno, mas a gente não vai levar as crianças, então eu vou botar não para as crianças. Então, que nem foi o caso de uma moça que perguntou ali antes, eu acho que ela falou, não tem o nome ainda de um acompanhante que vai junto ali. Colocaria só acompanhante 1, 2, 3, por exemplo. Exatamente. Show. E aí eu posso adicionar o nome das pessoas, porque eu ainda não enviei os convites, eu adicionaria as pessoas na plataforma depois de enviar os convites para começar as confirmação, ou já adicionaria já e dava ok depois? Já pode ir adicionando as pessoas aqui. A gente só vai iniciar as confirmações quando vocês avisarem no grupo que a gente pode começar. Meninas, terminamos de entregar os convites. Pode começar. Então, antes disso, a gente não manda mensagem para ninguém. Ah, entendi. Tá? E aí, eu sei que a Karina já falou, mas eu vou tentar falar só de uma outra forma aqui. Que se vocês... vocês avisaram para começar as confirmações. Beleza, a Lana começou. Se vocês adicionar uma nova pessoa, a gente tem que saber... Porque daí, assim, tu adicionou o convite da Alana. Só que a Alana ainda não estava convidada. Só adicionou ela como uma nova convidada no sistema. Aí ela iniciou semana passada as confirmações. E hoje, quando ela foi mandar a segunda confirmação, estava aparecendo uma convidada, a Alana, como pendente. Ela vai disparar? Então, tipo, poxa, não tinha entregado o convite para a Alana ainda. Se vocês não avisarem a gente, eu não consigo saber.
Show, agora dá pra entrar. Tá? Então, tipo assim, eu vou convidar a Lana ainda. Então, deixa lá o convite dela, mas tira o número do telefone, porque a gente não vai conseguir mandar mensagem para ela. Aí, quando você entregar o convite para essa pessoa, você avisa a gente no grupo e a gente adiciona o número dela. Acho que ficou mais fácil assim. Entenderam? Agora sim. Então tá. Bom, tenho 15 minutos, tem tanta coisa para falar. Vamos lá. Outra coisa importante, tentei falar um pouco do sistema, que era essa questão de dúvida, onde mexe, não mexe, como cadastra, não cadastra, onde olha os pagamentos pendentes, aonde tem as tarefas, né? A importância, tipo, às vezes a noiva fala assim, tá, qual é o próximo passo? Sigam sempre pela tarefa aqui, meninas, ó. Qual é o próximo passo? Vai estar aqui na tarefa. Aqui ele já está pela ordem, sabe? Diante da data do casamento de vocês. Então, o importante é seguir exatamente essa regra, a gente ir completando isso aqui até o final, tá? Eu não vou contratar gerador, não vou ver sobre traje, só avisa e a gente exclui a tarefa. Mas a ordem do que ver vai estar sempre aqui, tá? Então, assim, a gente contratou todas os fornecedores, já está todo mundo contratado, a gente já fez a visita técnica, está chegando próximo ao casamento. Eu vou fazer algumas confirmações, eu e a Karina, finais ali, porque a gente imprime, tá? A gente tem uma pastinha, assim, de cada casamento. Então, o roteiro está pronto, a gente imprime e coloca aqui. As mesas estão marcadas, ok, a gente imprime e coloca aqui. Tem um mapeamento da mesa, o layout, a gente imprime e coloca aqui. É essa pasta que a gente leva para o casamento para conferir os detalhes. Tem a referência do bolo, que a gente pede durante o processo, a gente imprime e coloca aqui. Porque é tudo por aqui que a gente seguia no casamento de vocês. E como que funciona no dia? O casamento começa de manhã, então geralmente começa a montagem um dia antes. A gente vai um dia antes fazer a conferência. O casamento é final do dia. Então, a gente vai de manhã fazer a conferência. Quem que faz a conferência? Ou sou eu, ou é a Karina, as cerimonialistas do dia, tá? O nosso time, eles começam a trabalhar 2 horas antes. Então, se o casamento começa às 4, o nosso time chega às 2. Aí já vai pronto, uniformizado, a gente vai pegar o roteiro, vai revisar, a gente manda o roteiro para o nosso time sempre na semana, manda uma foto de vocês para eles saberem quem são vocês, né? E aí a gente, nessas 2 horas antes, o que a gente faz, né? A gente confere tudo que tá no roteiro, realinha com eles o cortejo, o pai vai sentar aqui, o pai vai sentar ali, pais se falam, não se falam, porque tem detalhes assim que vocês não têm que ter vergonha de contar pra gente, porque se a gente não sabe, no dia pode ser pior. Então vocês têm que falar sempre pra gente desses detalhes, tá? Mesma coisa sobre o lugar do cortejo. Às vezes os pais são separados, daí o pai vai entrar, mas a madrasta não. Mas a madrasta tem que sentar lá na frente. Então, se vocês não falam, a gente não deixa o lugar separado, ou nem sabe quem é a madrasta, nem sabia. Quando vê a madrasta, está lá atrás. Então, tem coisinhas assim que vocês têm que sempre passar. Não tenham vergonha de passar. Quanto mais detalhe vocês mandam, mais a gente vai cuidar do dia, tá? Então, a gente faz toda a conferência, alinha as mesas marcadas. Aqui a mesa 1 é 8 lugares, a mesa 2 é 10 lugares. Está faltando aqui 2 suplá, 2 pratos, copos, enfim. A gente vai organizar. O lugar da igreja, tem que deixar os 3 primeiros bancos reservados, do 4º em diante é convidado. Então, isso tudo a gente alinha com a equipe quando eles chegam. É legal a gente saber sobre as mesas, como que a gente libera. Então, assim, eu gosto sempre de falar para vocês colocarem lá no mapeamento de mesa pela ordem já que vocês querem que libere. Então, a mesa 1, geralmente é pais, avós, mesa 2, padrinhos, mesa 3, 4, 5, vai colocando já nessa ordem de preferência das pessoas mais importantes. Que daí, quando a gente for liberar a refeição, a gente começa por vocês, e depois já pela mesa 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? A gente sempre separa bolo e docinho para vocês. Então, assim, tem empresas que, tipo a Perlê faz um mini bolo réplica do que ela faz para vocês no casamento. Tem empresa que não faz bolo separadinho.
Daí, quando a gente vai servir o bolo do casamento, a gente vê que tá indo muito rápido, a gente leva umas marmitinhas e pede pro pessoal separar uma fatia para vocês. Docinho. Tem empresas que separam uma caixinha de doce bem bonitinha já. Tem empresa que não. Então, a gente leva as marmitinhas e eu já peço para a equipe, ó, meninas, separa lá já o docinho dos noivos, tá? O nosso time fica por 6 horas. Só que, muitas vezes, quando tem muito protocolo, a gente precisa de mais tempo deles lá. Então, sempre que ultrapassar 6 horas, essa hora extra, geralmente, esse ano eu pago R$30 para eles. Não precisa nem pagar pra gente, depois eu passo o fechamento ali e vocês acertam direto com eles. Mas eu sempre aviso antes. Ó, meninas, vai precisar de umas 2 horas extra da Mariane, ou sei lá, do Bruno. Tudo bem pra vocês? Ah, não, sim, não. E aí a gente vai conversando no dia, tá? Ô, Pri, Pode falar. Dani, uma das dúvidas que eu tinha era essa também, de, tipo, sempre vai ter alguém até o final, né? Exatamente, mas essa pessoa que fica até o final, que é sempre uma pessoa da equipe, essa não tem custo adicional, tá? Uhum. O que eu falo é que quando eu sou a cerimonialista, nem sempre eu fico até o final, por conta da doença celíaca, né? Que eu vou começar o tratamento agora essa semana, eu tenho retorno com a Tamara, acho que ela tá aqui também. E aí a gente eu tô cuidando já com a alimentação, eu não tô comendo mais nada com glúten, mas às vezes eu fico muitas horas, porque eu vou desde a manhã, confiro tudo. Tipo, às vezes eu vou 8 horas da manhã pro evento e eu fico até as 4 da manhã. Então, é muito tempo. E aí eu tenho que levar um monte de comida, então acaba sendo muito ruim. Aí, geralmente, eu faço todos os protocolos e deixo alguém da minha equipe sempre finalizando. Mas, se mesmo assim, antes de finalizar, precisar de mais tempo do time, daí eu vou avisar vocês sempre no dia, tanto eu quanto a Karina, e daí isso paga depois, tá? Tá. Uhum. E eu também tinha dúvida sobre as mesas, que eu ia perguntar antes, mas acabou passando. Que é assim, eu acho que lá no Indaiá vai ser 10 pessoas por mesa, né? Uhum. Então, mas se eu quiser, tipo assim, por exemplo, eu sei que tem famílias, igual você falou, que não dá pra misturar. Então, eu posso fazer uma mesa 8 e uma mesa 10? Pode. Ou fica tipo estranho? Não tem problema, isso acontece muito. Porém, sempre tem que confirmar com o lugar. Tipo assim, se é menos pessoas, ok. Mas se é mais, pra ver se comporta no tampo. Tá. E essa conferência é a gente que faz no dia. Ó, a mesa 2 é só 6 lugares. Ó, a mesa 3 já é 12 pessoas. Então, isso é a gente que cuida, tá? Tá. É que eu já tô fuçando ali, né? Então, já vou colocando as pessoas. Aí, já fico pensando assim, teve mesa que eu vi que só dava pra colocar 8. Não, tranquilo. Pode perguntar. Obrigada. Perguntando, Pri, você comentou sobre deixar lugar disponível para as crianças. A partir de qual idade é bom deixar lugar para as crianças? A minha lista eu coloquei assim, bebê de colo, 1 ano, 1 ano e meio, eu coloquei o nome da mãe / o nome do neném. Eu não tô contando um lugar, mas é de bom tom colocar um lugar? Vai muito de cada pessoa. Tipo assim, eu sou uma mãe que levaria meu filho num bebê conforto, se fosse recém-nascido, né? Agora, 2 anos, tipo, a Eloá tem 2 anos, ela já come sozinha, ela já senta, ela já usa uma cadeirinha, se tiver uma cadeirinha no restaurante, ela vai usar. Entende? Tá. Então, eu consideraria um lugar. Tá bom. De colo, assim, tipo, até 1 aninho, não precisa. Mas acho que mais que isso, 1 ano e meio pra cima, os pais já vão pedir uma cadeirinha. Tá bom. Tá? Tem alguns locais que tem a cadeirinha de bebê. Daí vocês mencionam pra gente, a gente já deixa separado, já deixa naquela mesa que vai sentar. Mas tem local que não tem. Então, daí teria que confirmar se tem ou não tem, quantas... Aí a gente consegue, às vezes, até alugar mesmo. Tem empresas que alugam. Mas aí é bom a gente ver isso com antecedência. Tá? Combinado. Bom, hoje todas as noivas, elas estão num grupo juntas. Tanto assessoria parcial como total. E daí a pergunta que eu faço é... Isso, para vocês, que assessoria total, atrapalha? Porque o que eu vejo? Tem noivas que não tem tempo de ficar vendo as coisas, sabe? E aí, tem dias que as noivas falam um monte, tem dias que as noivas não falam nada. E aí, eu queria entender sobre isso, como é que é essa sensação para vocês de assessoria total? Vocês preferem ficar todas juntas ou que eu divida os grupos, noiva de assessoria total e noiva de assessoria parcial? É que, inicialmente, eu pensei assim, para mim, não tem a noiva mais importante, né? Tem a noiva que quer ser participativa e ela tem tempo para orçar, e tem a noiva que não tem tempo e prefere que a gente resolva tudo. Então, eu pensei no primeiro momento de sempre deixar todas juntas. Como que tá sendo isso para vocês? Enquanto assessoria
Já tô com o microfone aberto. Enquanto assessoria total, eu gosto de ver as mensagens, porque eu acho que o feedback, seja parcial ou seja total, serve para todas. Então, mais que eu não veja na hora, mas eu gosto de ler depois. Então, para mim, eu acho Isso que eu penso, vocês vão por dentro. Às vezes elas compartilham uns detalhezinhos de kit banheiro, de caixa de quadrinhos, vocês conseguem estar ali participando, né? Eu vou pelo mesmo. Eu tô meio rouca hoje, mas eu vou pelo mesmo caminho. Eu acho bem legal ver os feedbacks, a movimentação. Às vezes surge uma ideia que daí ajuda a gente também. Então, bem legal. Então eu a princípio vou permanecer, tá? Às vezes, se alguém tem alguma coisa para colocar também, pode colocar ali no particular, depois a gente já conversa. Bom, deixa eu ver aqui. Sobre a Flora ao vivo. A gente está fazendo muita Flora, está sendo muito especial, né? Essa conexão com as convidadas, porque elas não imaginam. Vocês reaproveitam as flores que são naturais, né? De uma forma bacana. Então, assim, quem quer a Flora, vem conversar, a gente, né, negocia valores, pode acertar depois do casamento, não tem problema. Mas eu só preciso sempre saber com antecedência por conta da equipe. Para mim saber quem que eu deixo depois e eu escalhe as meninas que fizeram o treinamento da Flora. Que não são todas que sabem fazer a Flora ao vivo, tá? Então eu queria falar sobre isso. E eu botei os feedbacks de degustação. Essa parte de degustação é uma coisa muito complicada, porque assim, tem empresa que cobra a degustação, tem empresa que não cobra a degustação, e aí tem que alinhar essa degustação, quem recebe, quem não recebe. Então, se vocês tiverem um feedback para passar para a gente, né, sobre isso também, como que a gente poderia melhorar, me coloca à disposição, tá? Passa lá no nosso grupo e a gente vai tentar também resolver sempre da melhor maneira para vocês. E eu queria pedir, né, mais uma vez para vocês, sempre que as meninas cobrarem, elas estão no nosso time porque elas fazem a diferença. Às vezes, eu vou esperar a Pri. Porque às vezes eu vejo que quando elas mandam, ninguém responde. Mas quando a Priscila fala, responde. Mas elas estão ali para facilitar. E às vezes sou eu que falo, pergunta, sei lá, para Jennifer sobre isso. Fala para a Giane tal coisa. Então, se vocês puderem sempre, o quanto antes, passarem para elas um retorno sobre as tarefas, é porque a gente gostaria que vocês pudessem resolver tudo o quanto antes. Tipo assim, faltar uns 3 meses para o casamento, vocês não têm mais nada para ver, é só esperar. Mas se as tarefas elas vão acumulando, depois elas viram uma bola de neve, e daí fica meio que desorganizado, e isso vai gerar mais tensão para vocês. Tá bom? Tem 2 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tentei acelerar aqui para me conseguir falar tudo. Eu tenho uma coisa para perguntar. Pode perguntar. Perdão minha voz, eu tô numa dor de garganta terrível. Tranquilo. Mas vamos lá. Eu acho que no Indaiá, que é o lugar que a gente vai casar, eu acho que é até 5 anos que não paga. Posso estar errada, posso. Mas é até uma idade ali que não paga. É uma pergunta que eu tenho. Conta como convidado a criança que não paga? Ela vai contar como lugar. Ela só não vai contar na alimentação. Entendi. Porque assim, a gente fechou uma quantidade de convidados lá no dia. Aí conversa vai, conversa vem lá no dia, né, de fechar o lugar. A gente diminuiu um pouco a quantidade de convidados, porque a gente achou, dá para diminuir, vamos ver como vai ser. Enfim, concordamos com o valor, fechamos. Só que daí a gente foi recentemente lá no Indaiá e a gente descobriu que fornecedor também conta como convidado. Conta como, no caso, ali a janta, né, o almoço. O lugar dos convidados a gente sempre monta em separado, não monta no salão junto com os convidados, tá? Uhum. Mas ele vai contar como quantidade. Se tu fechou para 100 pessoas, os teus fornecedores têm que estar dentro desses 100. Exato, a gente não sabia disso. Provavelmente a gente vai ter que fazer adicional de convidados mais pra frente. Uhum. Mas espera, deixa a gente fazer as confirmações, porque sempre tem aquele que tu acha que vai e não vai. E aí meio que vai... a gente teve uma reunião recentemente ali com a Karina, aí ela falou, né, pra gente fazer ali o quanto antes, porque eu sou aquela